Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não escurece. Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece. Tiro meu chapéu pra mulher moderna que hoje já governa a nossa nação. Até no espaço hoje tem mulher, e ai de quem disser que ela não tem razão. Mulher, mulher, você é a força dessa nação. Mulher, mulher, a história diz que você tem razão. Boa noite, web espectadores. Estamos aqui hoje na Delegacia de Mulheres do município de Vitória e vamos entrevistar a doutora Arminda Rodrigues, titular da DEAN de Vitória e coordenadora do plantão de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Esse programa é o terceiro programa que fazemos que trata do tema violência contra mulheres. Vocês que nos acompanham sabem que entrevistamos no primeiro programa uma vítima que trouxe o seu relato, os advogados que nos disseram que, em síntese, eles representam o agressor, e a coordenadora da AMOS, que nos relatou o movimento que vem sendo feito na Serra em virtude do cuidado com essas mulheres vítimas. E no segundo programa nós falamos com a secretária adjunta da Secretaria de Mulheres da Serra, que é a única secretaria de mulheres no estado do Espírito Santo. E hoje, no terceiro programa, estamos aqui com a delegada. Pretendemos no próximo programa estar entrevistando os psicólogos e, como já dissemos, finalizar essa série de entrevistas com uma audiência, um debate com essas pessoas envolvidas e entrevistadas, para chegarmos juntos a um consenso e saber por que o Estado do Espírito Santo tem esse título, né, de Estado mais agressor à mulher. Já fizemos alguns debates e nele a gente já tem algumas teses, e hoje, com a doutora Arminda, a gente pretende dialogar um pouco mais sobre isso e entender por que essa violência acontece. Doutora Arminda, boa noite. Boa noite. Não deve ser uma profissão muito fácil, né? Mas a senhora gosta da profissão? Sim, eu sou delegada, então como delegada já trabalhei em várias áreas e estou aqui como delegada da mulher há 4 anos, né? E para trabalhar violência doméstica, violência familiar, você tem que gostar do assunto, você tem que se envolver com aquilo, não tem como você desvincular. E quem não gosta não dá conta, porque acaba pegando aí uma doença psicossocial também. E eu estou gostando dessa minha atuação, né? Eu acho que eu me encontrei aqui já às vésperas da aposentadoria, mas eu me encontrei nessa área. E há quanto tempo a senhora está nessa delegacia? Já tem 5 anos que eu estou aqui. Fazer 5 anos agora. Mas na profissão? Na profissão eu já tenho 23 anos como delegada e 33 anos como policial, no geral. Então a lei é de 2006. A senhora já pegou então a lei eu já peguei ela em funcionamento, ou seja, ela devia estar com uns 2 a 3 anos aí de vigor, né, quando eu vim. E aí, a estrutura que as delegacias têm hoje, o Estado do Espírito Santo hoje são em número de quantas delegacias? Pois é, nós temos 11 delegacias de atendimento específico à mulher em todo o estado. Então nós temos na área da capital, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, Colatina, todas as regiões macros do estado, né? Colatina, todas as regiões metropolitanas e também Guarapari.
específico Guarapari, que também tem feito um atendimento, apesar de ela estar na região metropolitana, ela ainda atende como interior. A senhora tem conhecimento da delegacia onde está a maior índice? É a região de Vitória, por ser... A Grande Vitória é o maior índice de violência e separando ali, fazendo um recorte, Vila Velha é onde nós temos o maior índice de violência, o maior índice de registro de ocorrência. Isso chega para vocês na delegacia, porque Vila Velha também tem uma delegacia, então chega na delegacia de lá. O atendimento é feito de que horário? De 8 às 18? Pois é, todas as DEANs, né, elas funcionam de 8 da manhã às 18 da tarde. Sendo que de 8 da manhã às 16 nós atendemos o público em geral para registro de ocorrência e todas as providências que tem que ser tomadas, né? E normalmente de 16 às 18 a gente faz um serviço mais interno, que é a intimação dos homens, as medidas que tem que ser feitas administrativas dentro da delegacia. A partir das 16 horas, essas ocorrências são levadas para o plantão da mulher, lá onde é atendido, independente do município que ocorre, faz seu atendimento. Pode ser Serra, Vila Velha, Grande Vitória, toda é atendida ali no plantão especializado da mulher, que a gente colocou como PEM, né? Já para dar uma visibilidade. E lá são atendidas qualquer tipo de ocorrência que envolve mulher vítima de violência doméstica. Aqui na delegacia, a estrutura que a senhora tem para atendimento dessas mulheres? Bom, a estrutura aqui, como vocês mesmos estão vendo, não é a estrutura ideal, né? Mas nós temos já uma previsão de mudança. Acompanhei esses dias as obras lá da Casa da Mulher Brasileira, que a ministra nos prometeu que até dia 28 de fevereiro já vai estar pronto para nos receber. Então nós cremos que até março, abril, estourando, a gente vai estar mudando para lá. Hoje a estrutura é bem precária, né? Mas nós estamos fazendo assim, um esforço em conjunto e temos alcançado muitos benefícios, mesmo com essa estrutura aqui que não é ideal para o atendimento, né, da uma vítima. Aqui é a estrutura física, né? Nós estamos falando da estrutura física que com a Casa da Mulher prevê-se que seja transferida para atendimento lá. Na verdade, a Casa da Mulher, além da delegacia, vai ter outros serviços. Além da delegacia, para nós vai ter o atendimento junto de psicólogo, assistente social, vai ter uma parte onde as mulheres vão onde elas vão ficar resguardadas até ir para casa-abrigo. Então isso vai assim, nos ajudar muito no trabalho. Então, diminuir esse caminho. Essa sede aqui seria um atendimento lá, é isso? E aqui... Isso vai passar para lá. As mesmas, a estrutura, né? De lá, o trabalho que nós fazemos aqui hoje vai ser feito lá. E essa Casa da Mulher ela vai ser construída nas capitais, prevê-se que seja construída na capital. De acordo então, teremos uma, né, que vai abranger toda a região, todo o estado do Espírito Santo. Por exemplo, o que a delegacia de plantão hoje vai fazer, ou seja, lá vai ser 24 horas, todo o atendimento 24 horas. Com essa estrutura, só tem uma estrutura física, mas também deve ter aí seus escrivãos. Isso. Pois é, como eu te falei, a estrutura, nem tanto física como a estrutura administrativa, não é ideal hoje para nós. Mas eu também nem tenho como colocar mais pessoas aqui dentro, porque não cabe, né? Hoje nós trabalhamos com 2 escrivães de polícia para fazer todo o atendimento das mulheres que chegam, primeiro atendimento. Temos uma equipe de mais 8 policiais no geral, que aí esses policiais fazem o restante do atendimento, que seria levar a mulher a exame, levar a mulher para casa-abrigo quando necessário, buscar os seus pertences, filhos, quando necessário, intimar esse homem, intimar as testemunhas, ou até mesmo cumprir os mandados de prisões. E mesmo quando não é prisão, aqui a gente ainda busca o cidadão em casa, naqueles casos de emergência. Então essas 8 pessoas, esses 8 investigadores, estão divididos nesse serviço aqui interno, que além também de nós termos que todo dia a gente entrega no judiciário cerca assim, de 4 a 5 medidas protetivas diárias que são registradas aqui. Então isso a gente manda por dia, porque a justiça tem 48 horas para deferir.
Então a gente não fica dormindo com ela, a gente vai seguindo. O nosso efetivo não é o suficiente, mas nós temos aqui redobrado esse atendimento, como eu te falei. Todos que estão aqui, eles estão muito enganjados. Então, para você fazer um bom trabalho, você tem que estar engajado. Porque se você não tiver, você pode ter 20 pessoas que você não vai resolver o problema. Então, a sua estrutura, a delegacia, a sede da delegacia, 8 policiais investigadores, 2 escrivãos, mais a senhora, uma delegada, e seriam 11 pessoas para o acolhimento e atendimento dessa mulher. Isso. Então, ela chega e tem também a disponibilidade de carro, de veículos, de viaturas. Então, cada município, a gente entende que cada município onde tem a delegacia deva ter uma estrutura. Sim, cada município tem sua estrutura, né? Muitas vezes a gente atende mulheres de outros municípios e para não fazer com que ela fique indo daqui para lá, a gente faz aquele primeiro atendimento e depois a gente formaliza esse expediente e encaminha para essa delegacia para eles darem continuidade. Para evitar que ela fique andando, né, perdida, porque muitas vezes se você manda essa mulher embora, ela nem vai voltar mais para fazer nenhum registro. E aí lá, porque cada município tem uma vara específica. Então, esse atendimento deve ser feito em cada município onde ocorreu os fatos, isso vai melhorar, vai ajudar essa mulher a não ficar andando muito, porque muitas vezes ela não pode ficar fazendo esses trajetos longos, porque ela já está correndo risco, né? Então, você indo num local mais perto da sua casa é muito melhor do que você ficar fazendo um caminho mais longo, né? E você vai ter ali um acompanhamento mais específico da vara, da delegacia, da delegada que está fazendo aquele atendimento. A senhora disse que até às 16 e estendendo-se até às 18, atendimento aqui, e depois no plantão, né, no atendimento de plantão, onde a senhora também é coordenadora. O atendimento lá também conta com essa estrutura? O atendimento lá. Nós temos uma delegada, 2 escrivães e 4 servidores que fazem atendimento, né? O atendimento deles lá é aquele emergencial. Então, é onde a polícia militar, a maioria das ocorrências que chegam lá são levadas pela polícia militar. Normalmente são flagrantes, onde vai a vítima e o agressor. Então ali, onde é lavrado os autos de prisão em flagrante, como se fosse um hospital, né? É uma emergência. Né? E aquilo que é gerado lá é distribuído para as delegacias de acordo com o município que ocorreu o fato. Né? E quando volta para as delegacias, as outras medidas que têm que ser tomadas, nós tomamos, fazemos essa cumprimentação e ali só fazemos depois um relatório e encaminhamos para a justiça. É claro que se esse homem, quando ele é autuado em flagrante, ele tem direito a uma fiança e a lei diz que a gente tem que dar essa fiança, ofertar essa fiança para ele. Em muitos casos, ofertar essa fiança pode colocar sim em risco essa mulher. Então, todas as delegadas, tanto lá do plantão como dos municípios, nós temos consciência. Então, a gente já, cada ocorrência, ela vamos dizer assim, analisada específica de cada caso. Quando é aquela situação de que você não tem como você dar aquela fiança, porque você sabe que o camarada vai cumprir aquela ameaça, nós fazemos o quê? Nós justificamos a não arbitração da fiança dentro da lei, dentro do Código de Processo, e representamos pela prisão desse homem, naqueles casos mais graves. E a nossa juíza aqui, ou em cada município, normalmente é atendido no dia seguinte, né, dentro daquelas 24 horas, e aí a gente tem evitado muitas situações mais horrendas com essas decisões. E durante esse tempo ele permanece detido? Detido. Caso a justiça não acolha o pedido de prisão em flagrante, que não acolha o pedido de prisão preventiva, ela pode liberá-lo com alvará, mas isso é muito difícil acontece. Uma das coisas que a gente vê é que a Lei Maria da Penha, ela coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher. Os demais crimes, estupro em via pública, em local público, isso chega até vocês? Sim, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela também cobre a parte de estupro quando o agressor, o estuprador, é o marido, ex-marido, namorado ou ex-namorado. Nós temos vários casos, né? Porque em muitos casos a mulher já separou e o cidadão vai lá visitar as crianças
e acaba por estuprar, né? E a delegacia da mulher, as delegacias da mulher, independente de ser Lei Maria da Penha, toda a violência sexual é atendida pelas delegacias da mulher. Então, mesmo que não seja marido, namorado, a pessoa, a mulher, sofreu qualquer tipo de violência sexual, de acordo com o município, também é atendida pela delegacia da mulher. Nós vimos que no início eu citei os vários entrevistados e num deles a gente teve conhecimento de que existe uma rede, desde o primeiro programa a gente sabe, que existe uma rede de atendimento para a mulher vítima de violência doméstica. E a notificação compulsória para atendimento dela via hospital e os demais atendimentos. Essa situação dos hospitais, clínicas, onde a mulher busca atendimento, realmente é noticiado para vocês? É notificado esses casos que estão lá hospitalizados na rede de atendimento da saúde? Sim, ó, na verdade, o que acontece? Quando a mulher ela sofre uma agressão assim, grave, normalmente ela é levada diretamente para o hospital, né? O hospital, nós não temos sido notificados por hospitais onde existem mulheres vítimas de violência doméstica. Porque como nós tomamos conhecimento, normalmente a família vem até a delegacia noticiar de que essa mulher foi vítima, ou a gente ouve através de noticiários de TV, rádio, né? Ou alguém faz essa denúncia anônima, então nós vamos em loco lá fazer essa verificação. Existe a legislação específica de que o hospital deveria notificar as delegacias, mas infelizmente eu não tenho recebido. Dificilmente eu recebo uma notificação aqui. Na verdade, eu acho que eu nunca recebi uma notificação, nem vou dizer uma notificação formal, nem telefone, né? Nós tomamos conhecimento através da Polícia Militar. Quando a Polícia Militar vai ao local e ela leva essa mulher para o hospital, ela nos notifica. Ela faz uma ocorrência e notifica que aquela mulher foi entregue no hospital X. E aí nós tomamos as providências daí para frente, indo ao hospital, tomamos as providências de encaminhar ela aos exames e toda a situação. Mas a notificação específica do hospital a gente não recebe. Nós estamos finalizando esse bloco falando da estrutura que a senhora tem, que as delegacias têm. O que a senhora acha que seria o ideal para atendimento, visto o número que no próximo bloco a gente vai falar da condição dos atendimentos, quantos atendimentos são? A estrutura hoje para atender seria de quantos policiais, quantas viaturas, o que a sede deveria ter para estar atendendo? Então, existe uma norma técnica, né, que já distribui o quantitativo de policiais, de assistente social, quantitativo de delegados, de escrivães, até de auxiliares de serviços gerais para limpeza, o quantitativo de salas, o que deveria ter cada delegacia para um bom atendimento. Existe essa norma técnica do Ministério da Mulher Federal. Isso, na verdade, nunca foi efetivamente colocado em prática. Lá, o quantitativo vai variar de acordo com o número de pessoas de cada município que a cidade atende. Então, por exemplo, pelo tanto de ocorrência que nós temos, pela quantidade de pessoas que tem em Vitória, nessa norma, quando foi feita em 2000, acho que foi feito em um fórum em 2007, 2008, ali já dizia que nós deveríamos ter uma faixa de 60 funcionários para colocar toda essa estrutura para funcionar. E ali ela já fala ali o quantitativo de salas que deveria ter para atender cada grupo de servidores. Então, dentro dessa estrutura estaria ali, além do investigador, assistente social, que nós não temos, psicólogos. Ali vai dizer também do quantitativo de delegados, que é impossível você ter um delegado para atender uma demanda tão grande. Deveríamos ter, a lei para mim cita 2 adjuntos, não tem nenhum. E o quantitativo de escrivães para atender, de pessoas, escrivães ou pessoas especializadas para aquele primeiro atendimento, né? Porque, na verdade, a gente tem hoje um quantitativo de registro
E se tivéssemos mais condições em termos de número de pessoas especializadas para atender, é claro que essa demanda até seria maior, né? Esse número de enquetes e de procedimentos. Né? É a solução. Então, já existe essa norma técnica. E a gente espera que essa Casa da Mulher Brasileira seja projetada dentro daquilo que a própria norma técnica já fez. Eu sei que em termos de quantitativo de pessoal não será, mas pelo menos em termos de salas de atendimento. Porque falando ainda um pouquinho da estrutura, quando a gente atende a mulher, a gente não atende só a mulher. Ela vem com bebê, com crianças de 1, 2, 3, 4 até 12 anos. E aí, as crianças, nós não temos um local específico para atender bebês. Muitas vezes os bebês precisam ser trocados, a gente não tem um espaço trocador. Infelizmente é feito lá na portaria, em cima do banco, em cima da cadeira, né? E acaba que isso traumatiza mais. Nós ficamos meio assim constrangidos, porque você está trocando um neném. E aí chega uma pessoa desesperada, a criança assusta. As crianças que acompanham a mãe assustam. Chega aqui, as crianças na hora do almoço, tudo com fome, porque desde cedo a mãe já saiu de casa. Então aqui, nós não temos alimentos para fornecer. Nós, os funcionários, que pegamos ali, fazemos uma cotinha, vamos comprar uma marmita, se essa mulher já está mais tempo aqui, para poder ela se alimentar, ou a gente compra pão, faz um café e fornece esse alimento para essas crianças, para essa mãe, dependendo, né? Então, quer dizer, essa é uma situação também constrangedora. Muitas vezes nós temos 2 pessoas para atender, tem 5, 6 pessoas. E aí vai passando o tempo, o DML também não nos ajuda no sentido de prioridade, porque tem muitas pessoas para serem atendidas. Então essa mulher vai para esse DML e ela fica lá mais de 1 hora. Então quando volta, já realmente volta com fome, as crianças. Isso tudo faz com que no meio do caminho ela desista. Nós vamos ali agora num cafezinho para digerir essas informações todas, para dar uma engolida. E percebemos que a doutora Arminda, ela tem 11 policiais na sua delegacia, e no que foi previsto na norma seria um índice de 60, então há um déficit de pessoal para atendimento, a estrutura já há previsão. E daqui a pouco a gente volta conversando com ela sobre o atendimento, de que forma essa mulher é atendida, o homem, quais os despachos que ela faz. Fiquem aí com a gente volta daqui a pouquinho. Estúdio FM, publicidade e sonorização, 3341-9398. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% de tudo que leem, 30% de tudo que ouvem e 70% de tudo que assistem? Não perca mais tempo, anuncie conosco. Sua empresa em evidência no mundo. TV Serra, 027 3065 5538, 997 45 70 31, tvserra.com. A massagem tem sido usada desde o começo da humanidade. Ela tem sido empregada com êxito por muitas culturas como meio de promoção e restauração da saúde, principalmente para aliviar as dores e os desconfortos físicos. A massagem, quando aplicada corretamente, auxilia na tonificação e ajuda na recuperação dos músculos, no equilíbrio dos órgãos internos e sistema nervoso, aumenta a respiração celular e circulação sanguínea e também provoca uma ótima sensação de repouso e bem-estar. Por isso, a massoterapeuta pequena traz para os capixabas massagem com qualidade e atendimento personalizado. Ligue agora e agende o seu horário. Massagem relaxante, massagem linfática e massagem modeladora, limpeza de pele e depilação masculina e feminina. Massoterapeuta pequena, 3327-3325, 99846-3435. A sua música preferida você encontra aqui, ao vivo, na TV Serra. Programa Quarta Musical, todas as quarta-feiras às 20 horas. Acesse tvserra.com. Estamos de volta, web espectadores. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos conhecer um pouco mais do atendimento que a doutora Arminda faz e sua equipe faz às mulheres vítimas de violência aqui na delegacia, aqui na DEAN de Vitória. A Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º,
diz que violência doméstica e familiar contra a mulher, para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Aí eu fico cá imaginando, doutora Arminda, como é que é identificar essas violências todas, essas agressões todas que a mulher sofre, fazer o despacho? Então, a lei descreve o que a mulher pode acontecer, o que é crime dentro da violência doméstica. Para caracterizar a violência doméstica, a lei também já vem descrevendo mais para frente que precisa ser marido, ex-marido, namorado, ex-namorado. Aí tem aquela situação de convivência familiar, que muitas vezes tem família que tem primos que moram junto, tios, mora com o genro, né, com a sogra, a própria empregada doméstica, que tem aquele convívio familiar ali, todas essas pessoas, dentro da lei, se houver algum tipo de crime, de acordo com o artigo 5º, elas estão envolvidas na violência doméstica. Então, nós temos aí, a lei diz que o que caracteriza, por exemplo, ela falou lesão corporal. Então, toda agressão física gerada a uma pessoa, a uma mulher que está dentro desse vínculo familiar. Então, vamos citar alguns, né? Chutes, tapas, apertões no pescoço, até o corte de cabelo eu considero indevido, todo aquele sofrimento físico, até a morte. Então, tudo que lesiona, tudo que deixa vestígio nessa mulher, está caracterizado ali como agressão física, né? Aí nós temos o psicológico. Dentro do crime psicológico, aí você fala, dentro do código não tem crime psicológico, mas são as situações que mexem com esse psicológico da mulher. Aí nós jogamos isso para o crime de injúria, calúnia, difamação, onde o marido xinga a mulher de prostituta, de vagabunda, de gorda, de negra, de várias palavras que ofende a moral dela, que ofende a integridade dela. Só ela se sente ofendida nisso, né? Ou, dentro desse psicológico, também tem um crime de ameaça. Eu vou te matar, né? Se você arrumar outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, a gente consegue identificar dentro desse universo, de acordo com o depoimento dela. Ainda temos aí também, como psicológico, a gente registra muito, que não está no código como crime, mas está como uma contravenção penal, que a gente diz que é a perturbação da tranquilidade da mulher. Como é que funciona? O que é isso? Como identifica? O cidadão já separou da mulher. Ele liga 24 horas por dia, uma perturbação. Ele manda torpedo. Ele diz que está vendo ela em tal lugar. Ele fala horrores. Ou por WhatsApp, ou no Facebook, ou mensagens mesmo. Ou ele persegue essa mulher na rua. Às vezes ele nem está ameaçando, mas ele está perseguindo. Está andando atrás. Nós tínhamos um caso que a mulher descia para o serviço, o cara estava lá embaixo. Ele ia até na porta e ela voltava, ou seja, ele andava atrás dela 24 horas, o período que ela estava, não estava fazendo nada. Até o dia que ela veio aqui pedir uma medida, porque ela estava se sentindo perturbada. Então, é uma perturbação, a perturbação da tranquilidade é um crime que a gente joga ali na contravenção como psicológico, vai aterrorizar essa pessoa, né? A lei diz aí também do sexual. Como que a gente caracteriza? Se a mulher mora com esse marido dentro da mesma casa, já separou, mas não tem condições de ter uma casa separada dele, né? E aí esse marido força essa mulher numa relação sexual, isso para nós, se ela vier aqui registrar, caracteriza um estupro. Porque muitas vezes ele chega drogado, bêbado e ataca essa mulher. Ou ele diz, ele já nem mora mais com ela, é pai dos filhos dela, vai visitar os filhos e acaba atacando também essa mulher. Então, dentro da Lei Maria da Penha, nós temos, a gente caracteriza. Aí você vai jogar lá a violência sexual nos crimes de estupro, que hoje praticamente tudo é estupro. Então, que também, mas na verdade o estupro depende da representação dela. Ela tem que me dizer que quer ou não as providências, né? Porque antigamente a lei permitia, o marido poderia chegar a qualquer hora e fazer qualquer coisa que quisesse, da forma que quisesse com a mulher. E ela era obrigada a se entrar.
Hoje em dia ela não aceita, se ela não aceitar, ela não quiser, às vezes essa mulher está tomando um remédio porque esse homem colocou uma doença nele e ele não respeita. E aí, ou ele tem uma doença, né, e ela não quer ter essa relação com ele. E aí, se ele força, ela vem aqui, faz o registro, a gente faz essa prova através do DML, né, dos exames, dos laudos, e realmente caracteriza como violência doméstica. Outro crime que diz aí é o crime de danos, né, que é o crime patrimonial. O dano moral é na área civil. Ela teria que, depois desse inquérito pronto, requerer em juízo esse dano moral, vai depender do juiz lá. Agora, por exemplo, o patrimonial, aí, como que a gente caracteriza esse crime patrimonial? Muitas vezes a mulher tem o seu próprio carro, já separou, ele não aceita a separação, ele quebra o carro. Teve uma aqui que cortou os freios do carro, né? Já teve um que amassou a porta toda, que quebrou o vidro. Aí esse homem, ele quebra tudo dentro de casa porque ele acha que porque ele comprou ou ele ajudou, é tudo dele. Então ele pode quebrar, ele não pode, né? Caracteriza danos ao patrimônio, né? Essa mulher tem um computador dela, pode até ser que aquele computador que gerou aquela desavença, ele quebra esse computador. Ou o celular, que é o líder hoje, né, das desavenças, quebra o aparelho, joga no chão. Isso tudo é caracterizado como crime patrimonial. Sendo que, nesses casos de crime patrimonial, que é o dano, caracterizado lá no artigo 63 do Código Penal, depende dessa mulher se manifestar, eu quero representar pelo crime de dano, porque ele danificou. Se ela não se manifesta, nós não podemos, porque depende de uma queixa-crime dela. Ouvindo o depoimento tanto da vítima quanto do agressor, a senhora ouve o agressor aqui também, ouvindo o depoimento tanto da vítima quanto do agressor, dá para distinguir quando realmente a mulher está sendo violentada, está sendo agredida, ou ela está usando da lei, dos benefícios da lei, para manipular ou para usar isso contra a pessoa que está ali do lado? Ou o marido ele quer separar, por exemplo, não, dá para perceber, né? Quando essa mulher vem registrar essa ocorrência, a gente já fala logo para ela, ó, a Lei Maria da Penha tem esse fim, esse. E existe, né, no Código Penal um crime de denunciação caluniosa. Se você faz uma denúncia falsa, que é uma falsa ocorrência no popular, e provar o contrário depois, você pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. Então, se ela já vem com essa má intenção, ela já pode parar, ela já nem registra. Mas existem alguns casos, mas são muito poucos. Realmente, são aqueles casos em que a mulher, ela realmente já sofreu muita violência, mas na hora não está ocorrendo assim, naquela mesma frequência, mas ela não aguenta mais, ela quer separar desse homem e não tem outra situação como fazer. Então ela vem aqui e registra que aconteceu não sei quanto tempo e tal. E aí a gente orienta ela a procurar um advogado, a não fazer esse BO, porque não vai adiantar, ela pode se prejudicar. Tem alguns casos de mulheres que não aceitam a separação e inventam situações de que o homem está fazendo ou deixando de fazer para prejudicar. Mas são muito poucos, são bem ínfimos, não temos nenhuma estatística, né? No universo, vamos dizer assim, de cada 100 no mês, você não tira nenhum ou dois, assim, no ano inteiro, uns 3 ou 4, de 1000. Entendemos, né? Então que as mulheres não estão abusando do direito. Não existe esse abuso, como outro dia eu fiz um repórter fez uma reportagem tendenciosa de que elas estão batendo mais, elas estão abusando. Não. Os casos que nós identificamos como denunciação caluniosa, eu, no final, no relatório, eu não indiciei o cidadão e indiciei ela por denunciação caluniosa. Entendeu? Porque o nosso objetivo, essa lei, ela vem para proteger, erradicar, acabar com a violência. Não é para ser usada. E a gente explica isso para essa mulher. A lei, ela dá um suporte para a mulher no sentido de que ela não precisa, não é que ela não precisa. Se ela não tem uma testemunha, então a lei vai fortalecer o depoimento dela. Então, ela não pode abusar. A gente pede, você tem testemunha dos fatos? Não, porque aconteceu dentro de casa, de madrugada e tal, né? Às vezes a gente tem que conversar, não ouve os filhos, mas a gente conversa com os filhos, né? E, então eu tenho todo esse cuidado de estar ali, né? Verificando, ou depende da lesão. Nós já tivemos uma ocorrência, acho que no ano passado, uns 2 anos atrás, é que a mulher me apareceu aqui com o braço dela estava assim. Retalhado.
doutor. Depois ela veio cortando assim, e veio. Tudo muito fininho. Eu já olhei aquilo ali e falei, gente, esse homem fez isso, ele fez isso com a navalha. Como que eu vou pegar um braço de uma mulher e cortar tudinho assim, com aquela finunazinha assim, como se fosse uma tortura, só tivesse amarrado. Você estava amarrado ou não? Eu ia reagir, eu ia dar um soco nele, né? Então você tem situações que você não... Que a gente via que se ele fosse dar uma navalhada, ele ia cortar assim, ele ia, né? Ia sair brecha para tudo quanto é lado, como alguns que a gente tem. Mas ninguém ia deixar o outro fazer aquilo ali. Muito minucioso, mas muito certinho. E então essa a gente... Eu falei, olha, filha, eu vou mandar para o DML, mas isso, pelo que eu estou vendo aqui. Aí chamamos o cidadão, chamamos a família e a irmã. Não, ela está com problema, está numa de separação, ela está com problema psicológico, está fazendo tratamento. Então ela está inventando isso. Então tem coisas que a gente consegue identificar. De acordo com a lesão. Mas a maioria procede. Essas mulheres, quando chegam, elas normalmente ela não vem acompanhada do agressor. A senhora tem que pedir que ele seja localizado e trago, né? Se precisa de medida socioprotetiva, aí leva aí 48 horas para que seja. Então, de acordo com a agressão que ela sofre, é que ela é encaminhada para um espaço onde ela fica, né? Separada dele, caso ela não tenha. Essa situação de filhos, todo mundo sendo atendido aqui dentro da delegacia, aí vem pai, mãe, tio, avô, quem tiver o cuidado, né? As menores, vem meninas, né? Menores de 16. Os adolescentes têm a delegacia específica, né? Normalmente para atendimento, que é a DPCA. Mas às vezes a gente atende também. Mas nosso foco é mais a mulher até 59 anos. Essas mulheres, a senhora tem um índice já de atendimento aqui de 2014? Sim, a gente tem uma média, nós fazemos uma média de 100 ocorrências por mês. Tem mês que vai menos, tem uns que vai mais, mas a média no final, porque no ano a gente sempre está fechando aí com 1.100, 1.200. Né? Nós já estamos com 1.000, então a tendência é terminar ali com 1.100, 1.200 também, até mais. Isso em quantos anos? Há quantos anos vem nessa média? Essa média já tem aí, desde quando eu entrei aqui que nós estamos com essa média. De 5 anos. Uns 4 anos. Então, esse crescimento todo que a mídia está notificando, que o Estado do Espírito Santo está no ranking... Pode estar crescendo em outros municípios, mas Vitória não. Vitória a gente tem visto essa média de 1.000, 1.100. Teve um ano que foi o ano 2012, que foi quando o Supremo determinou lá que se a mulher fosse agredida, ela não poderia mais retirar a ocorrência, caiu para 800 ocorrências. Aí pode ser porque as mulheres não vieram ou porque realmente os homens não bateram, né? Mas, ou seja, houve uma queda e depois voltou no mesmo... Eu estou falando de Vitória, porque eu sei que Vila Velha é o triplo de ocorrência daqui. Mas eu também tenho visto que também está mais ou menos no mesmo patamar. 3.000 e pouco de Vila Velha tem sempre dado essa média, né? E voltando lá como é o atendimento que você me perguntou, como que a gente faz esse atendimento? O artigo 12 aí da Lei Maria da Penha, ele já descreve aí quais as providências que a autoridade policial tem que tomar quando uma mulher chega na delegacia. Então a gente tem seguido esse artigo, que seria aquele atendimento uniforme, como é em todos os inquéritos e qualquer delegacia, a gente faz. O registro, essa mulher no primeiro dia, ela registra, quando ela chega aqui, ela já registra esse boletim. A gente toma esse depoimento dela, contando toda a história dela, ali onde ela indica se ela foi a algum hospital, se ela teve algum atendimento, a lesão que teve, que tipo de ocorrência, o que lhe aconteceu. Dentro dessa análise, nós vamos verificar ali se ela precisa de uma medida protetiva. Ali, a gente já faz esse pedido dessa medida protetiva. E de acordo com a história que ela está contando, é que você vai dizer para ela, orientá-la em que ela precisa, qual a medida ela precisa. Se ela está sendo ameaçada de morte pelo ex-marido, e ele não mora mais, ela não sabe nem onde ele está, e tem uma situação muito grave, igual um caso que nós estamos acompanhando aí,
normalmente a gente oferece para essa mulher casa-abrigo, onde ela pode ir com todos os filhos até 12 anos, estourando 15, né? Os filhos menores, né? Quando é aquele caso, aquela situação que nós não temos condições, não sabemos onde esse homem está. E ela pode correr o risco. Então, naqueles casos que ela corre risco, mas que ela diz, olha, ele está em tal lugar. Independente dele estar ou não em flagrante, pode ter sido ontem, a minha equipe, que é pequena, mas vai lá e busca esse homem. A gente traz ele aqui para conversar com ele e explicar para ele que isso é crime, que ele pode ser indiciado, que isso, e toma, independente da situação, toma as providências dela. A gente fala para ele que ela requeriu uma medida, que ele não pode chegar, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, para evitar essa reincidência, até evitar para resguardar. Normalmente, eles obedecem. Quando eles desobedecem, a gente conversa e vê que aquilo não vai dar certo, nós fazemos uma representação para a juíza da vara específica, representando a prisão dele. E normalmente a juíza dá isso. Nos casos a gente faz o... É uma juíza normalmente? Nossa é a doutora Clécia aqui, uma juíza. Nós temos uma juíza, temos uma promotora e um defensor público, né, que faz parte lá da rede da vara, né? E além desse atendimento prioritário ali, dela ser ouvida, toda a situação, como eu te falei, se ela não quer, muitas vezes ela não quer ir para casa-abrigo, porque ela tem outros filhos e tal, mas aí a gente oferece para ela de retirar ela daquele local com a segurança e colocar num outro lugar que ela quer ir. Eu vou arrumar uma casa em outro lugar, então vamos lá. Não, eu quero ir para casa da minha mãe e do meu pai. Então nós policiais vão ao local e acompanham essa retirada dela, ou ela precisa só tirar alguns objetos, né? Ou seja, além do inquérito normal, nós fazemos todo esse papel aí de assistência social. Que a própria lei diz. Que inicia-se com um ciclo, né? Aí como é que inicia, né, essa violência? Eu tinha me perguntado. Essa violência, os estudiosos, eles têm descrito que ela é um ciclo. Né? E a gente tem 3 pés aí. Ela começa, e eu tenho visto isso, é verdadeiro aqui, né? Com discussões, né? Onde o homem chega, às vezes, drogado, bêbado, e a mulher cobra desse homem essa postura. E aí ele xinga, ele ameaça. E ela, muitas vezes, naquele primeiro momento, ela não vem na delegacia, ela tenta acalmar ele, ela não quer que os vizinhos escutem, ela não quer que ninguém saiba. Então ela vai começar a esconder, né? Naquele primeiro momento ela esconde. Se ela não procura ajuda aí nesses primeiros momentos, nessa primeira fase, ela vai pular para a segunda fase. Que ali o cidadão já ganhou uma força, ele está fazendo, não está acontecendo nada, ele continua. Ali ele já vai agredir, além das agressões verbais, ele já vai começar a dar soco, chute, empurrão, pegar no pescoço, ou ele vai começar a xingá-la e ela vai começar a reagir. Ela vai pegar também, vai começar a xingar ele também, ou ele vai avançar, ela vai também corresponder. Então já está aqui naquela fase mais aguda, né? Aquela segunda fase mais aguda. Aqui nessa fase as mulheres vêm à delegacia. Então a gente entende que quando ela chega aqui, ela precisa sim de um acompanhamento mais perto, de uma proteção, de um pedido de medida, até de afastar ela de dentro da casa, ou até nós fazemos pedido de medida de retirada desse homem, até a juíza deferir, ela não pode ficar ali. Né? E aí, nessa fase, aqui a gente trabalha, né, essa situação dessa violência mais aguda. Depois disso, aí os estudiosos dizem, existe eles que deram esse nome, de lua de mel. Por quê, né? Ele vai, depois que ele viu, caiu na real, está acontecendo e ela foi mesmo, então, ele vai fazer de tudo para ganhar de novo a confiança dela. E aí ela acredita que ele vai melhorar, sem um tratamento, que vai ser tudo bem. Entra na lua de mel, como o pessoal fala, né? Fica um bom tempo ali tranquilo, né? Ela volta à delegacia em algumas situações e retira a queixa. Não quero mais a continuidade, ele está bem, está tudo tranquilo. Quando ele é chamado da justiça, que ela já tirou a medida, que fica aí uns 2, 3 meses, aquele ciclo tende a voltar. Porque ele fez promessa e não cumpriu. Ela vai começar a cobrar dele aquelas promessas que não foram cumpridas. Então volta lá para o pé. Né? Então é importante ela vir sempre nesses primeiros momentos, ou até mesmo no segundo, né? E é importante que sempre que a gente faz o pedido de medida protetiva,
A nossa vara ela tem assistente social e psicólogo. Nós não temos a delegacia, mas a gente faz esse encaminhamento. E a juíza determina um acompanhamento desse homem, que é a segunda fase. E o que a gente tem visto é que eles não vão. E não há punição? Então, mas se a mulher não volta junto com ele, ou ela não volta lá para falar com a doutora, né? Porque são muitos casos. Não tem como ela saber. Que ele não está indo. Não, que ele melhorou. Porque às vezes ele começa um acompanhamento e as psicólogas ainda não deu ali, vamos dizer assim, a liberação dele. Mas ela também não foi, então dá a se entender que eles estão bem. Então vamos pegar aqueles que estão precisando, né? Então, não precisa abrir não. Então, nós precisamos de que essa mulher também se comprometa nesse sistema. Né? E muitas vezes ela pede a medida, vai lá na vara, ou ela nem retira a medida, volta com ele e não nos comunica. Essa é a pergunta próxima minha. O artigo 12 ele diz que em primeiro deve ser na delegacia, né, ouvir a ofendida, colher todas as provas, remeter no prazo de 48 para a juiz, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito, depois ouvir o agressor e as testemunhas, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos, e depois, dentro do prazo legal, remeter aos autos. Sim. Desses 1.200 que se prevê por ano, quantos casos desses realmente são levados? Olha só, esse ano de 2014, desculpa, nós já relatamos, no dia que eu fiz a conta, nós concluímos 900 inquéritos, o restante do ano passado e mais esse aqui. E fizemos 700 relatórios, 700 inquéritos concluídos, que são uma glória, tá? Com esse pino de gente. E encaminhamos para a justiça. Então, praticamente quase que 90% dos nossos inquéritos. Com 11 pessoas, só para entender, com 11 pessoas, se gera uma média de 1.200 boletins, ou são mais boletins e 1.200 inquéritos? Normalmente são mais boletins, mas a gente tem feito 1.200 por ano. Né? E que gera inquérito, uma média de 900 e alguma coisa. Não, a gente gera por aí. Desses casos, vocês têm acompanhamento dele depois, quando viram uma ação penal? Não, o que nós fazemos? Nós fazemos encaminhamos essas medidas protetivas, que são deferidas em 48 horas. Se eles não cumprem, as mulheres voltam aqui. Aí, dentro dessa medida, a juíza já decreta lá. O descumprimento dessa medida gera um descumprimento de decisão judicial, que ele pode ser preso. E aí nós comunicamos e ela decreta a prisão. Esse homem vai preso. Então a gente faz esse acompanhamento. Se ela volta, nós acompanhamos também. Né? E quando a gente põe fim, quando a gente termina esse inquérito, a gente relata e manda para a justiça. Se acontece alguma outra coisa, ela volta aqui, aí nós vamos lá dentro daqueles vasculhar ali o que está acontecendo, se ela arquivou aquilo lá, porque muitas vezes ela já arquivou, aquele ciclo que eu te disse. Ela pediu que não quer mais dar continuidade, aí arquiva, ele fica sabendo, passa o tempo e volta. Então, a gente conversa, poxa, mas você podia ter terminado assim, mas você, não, porque ele estava assim, ele estava bem, ele estava, né? Então, nós não temos como acompanhar até o final. Já começa na segunda fase, com 1.200 por ano. Claro que vai acumular, a gente não consegue concluir todos. A gente conclui uma faixa de 80%, vai sobrar ali uns 20% de cada ano, que vai gerar um velho. Conclui-se o trabalho aqui da delegacia, que é de apurar e encaminhar. E o primeiro suporte, que é o mais importante, a gente faz para todas. Que é registrar o BO, ouvir, fazer os pedidos de medida. Ela precisa de retirar as coisas, ela precisa ir para casa-abrigo, ou ela precisa de fazer uma mudança. Aquele primeiro momento, a gente orienta também nos casos de que ela está separada desse homem, mas ela ainda não formalizou a separação. Então aquele marido fala, ela é minha mulher, ela está com outra, minha mulher. O ciúme. Mas ele arrumou outra. Antes até. Mas o senhor já está com outra. Não, mas ela não. Aí a gente, fulano, o cara é machista, você tem que formalizar essa separação dele. Aí a partir do momento que a gente formaliza essa separação, começa a melhorar a situação. Claro que vai gerar ali, quando tem filho, uma segunda ocorrência, que é aquele não quer dar a pensão. Aí ele já começa a
fazer aquela alienação parental, se você pedir, eu vou tirar seu filho. Então elas voltam aqui, nesse sentido a gente orienta mais. Não, isso não vai acontecer, pode continuar, isso não existe. Orientando ela dentro da legislação. Então a gente faz também esse papel. Então, diante disso tudo, que é muita coisa, não tem como concluir todos esses inquéritos, nem acompanhar todos. Estamos entendendo então que a Casa da Mulher Brasileira ela vai nos ajudar. Um suporte, porque você vai ter ali todos os essa parte social que a gente faz, acompanhar até o final. A Casa da Mulher Brasileira vai poder fazer. Ao invés, muitas vezes a mulher chega, ela não quer nem registrar ocorrência contra o marido, ela quer uma orientação. Então, ao invés dela passar pela delegacia, na Casa da Mulher Brasileira ela já vai ser atendida por assistente social, psicólogo, que vai orientar, vai dizer para ela o que ela precisa, que muitas vezes ela só precisa fazer o pedido da separação ou o pedido da guarda dos filhos. Agora, eu vou fazer uma pergunta e espero até que seja notícias boas. A reincidência desse agressor, dessa agressão, a vítima, ela vem e volta aqui e mete quantas vezes e que percentual? Quando eu assumi aqui, final de 2010, 2011, nós tínhamos as meninas, eu comecei a pedir para contar, fazer a estatística, né, para justamente saber essa reincidência, para ver como é que estava, porque tinha muito inquérito, e começou a se falar que quando a gente jogava o nome da mulher no registro, ela aparecia aqui várias vezes, então você contava como se fosse muitas ocorrências, que na verdade era uma pessoa que tinha várias entradas. Então nós começamos a juntar esses inquéritos. Eu pegava assim, Maria, tem quantos inquéritos aí? 3, 4, 5, 6. E eu comecei a verificar que dentro daqueles inquéritos ali, muitas vezes ela não tinha pedido de medida protetiva. Porque às vezes ela não queria, não se explicava direitinho para ela, ou não deram conhecimento, né? Então nós fizemos uma reunião que a gente decidiu que a maioria, não é nós que vamos decidir em termos se ela precisa ou não daquela medida protetiva. Deixamos para a justiça decidir como. Dando a medida protetiva, fazendo o encaminhamento da medida para ela. Porque se você não, às vezes ela nem sabe que tem direito. Então você explica para ela, olha, a senhora acha que ele vai fazer isso? A senhora ficou, não, vai. Então a senhora pode pedir a medida protetiva se a senhora quer. Quero. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer os pedidos de medida protetiva casada ali com os BO, essa reincidência aqui diminuiu muito, porque muitas vezes eu não tenho tempo de chamar ele aqui, mas a juíza chama lá. Então quando ele não veio aqui, ele vem lá. Às vezes ele não foi lá, mas já veio aqui. Então, de forma que a gente tem entrosado de que eles estão sendo notificados, quando não é pela delegacia, é pela justiça. Isso fez com que caísse bastante. Eu comecei também a relatar esses procedimentos junto. Pegar assim 4, 5 que tinha, fazer o relato. E citando dentro daqueles relatórios que o fulano já tinha isso, já tinha aquilo, para poder agravar para quê? Para que a promotora, quando fosse fazer a denúncia, já verificasse que aquele cidadão ali precisava de uma medida mais enérgica. Nesses casos, a senhora teve conhecimento se foi uma nova lua de mel, ou se voltaram a ficar casados realmente, ou se separaram de fato? Olha só, nós temos muitos inquéritos velhos, temos muito. Eu fiz uma previsão aqui, tem uns 1000 inquéritos antigos, que eu já peguei aqui, herança, e alguns outros que a gente conseguiu. Isso significa o quê? Que eu tenho tentado, todos eles houve tentativa de notificação, eles não foram concluídos não porque eles estão parados, porque houve a tentativa de notificação desse homem, para que ele fosse ouvido e fosse tomada uma providência de término do inquérito. O que a gente tem visto? Nós não encontramos mais esse homem, ele já sumiu do mapa. Então significa que ele foi embora, ele não voltou mais para perturbar essa mulher, porque senão ela teria voltado aqui. Então muitas vezes nós vamos lá, não conseguimos encontrar ele, ela fala, não, ele sumiu, nunca mais eu vi. Ou ele só dá a pensão, está tranquilo. Então a gente tem visto que não tem tido tanto essa lua de mel né, aqueles casos que eles fizeram acompanhamento, não houve reincidência, e muitos casos que eles foram notificados para a justiça disse que ele não poderia fazer isso, aquilo, outro, senão ele seria preso, ele não tem descumprido. Né? A gente tem visto a reincidência naqueles casos que a mulher autoriza o retorno do marido e ela não notifica a justiça. Aí, às vezes, há a ocorrência de um homicídio, e aí o pessoal fala, mas ela tinha uma medida protetiva. Sim, mas aquela medida não estava nem viva. Ou ela volta nessa reincidência para o plantão à noite, ou aqui, e aí a gente joga o nome dela, vai ver que ela já tem ocorrência, mas a senhora tinha medida protetiva. Ah, mas
eu perdoei, mas a senhora não notificou. E aí vai terça, porque ela deixou. O ideal é ela fazer esse acompanhamento psicológico, porque muitas vezes isso dá certo, né? Não há uma reincidência, ela pode voltar para o casamento. O que não dá é ela tentar resolver esse problema sozinha, porque ela não vai conseguir. Quando a senhora encaminha a mulher para o atendimento psicológico, isso é feito também com o agressor? Então, nós não temos uma rede para atendimento ao agressor. A própria Lei Maria da Penha diz que ele deve ser atendido e tal, mas não diz quais são esses atendimentos. A gente entende que quando esse agressor, em que situação ele deve ser atendido? Normalmente ele é usuário de droga ou bebida. Ou ele tem um ciúme muito possessivo. Então, na justiça, como eu falei, na vara, a juíza determina, em toda medida protetiva, que ele faça um acompanhamento psicossocial, com assistente social e psicólogo. Então, é a obrigação dele. Então, ele tem esse primeiro atendimento, sendo certo que muitos não cumprem, porque as mulheres voltam para os maridos e aí eles não voltam, né? Mas há uma decisão da justiça para esse fim. E com a Rede Abraço do Estado, o que eu tenho feito aqui? Eu tenho conversado com esses homens no sentido de saber se eles querem, por fim, a esse uso excessivo da bebida, da droga, que tem causado um mal na família dele. Muitos, alguns, poucos, aceitam. E aí a gente faz esse encaminhamento para a Rede Abraço, né? Para fazer para uma internação. Mas a maioria não quer, eles não admitem que são usuários, falam assim, não, eu sou bem no fim de semana. Não, eu não uso, porque para eles o mal é só o crack. Então o cara, ele usando a maconha e a cocaína, para ele não é a droga. Ele não é usuário de droga quando ele usa a cocaína, é a maconha. Ele só acha que ele está perdido se for do crack. Então, normalmente a gente consegue até internar aquele cara que usa crack, porque ele vê que ele está nas últimas. Mas o cidadão que usa a cocaína e a maconha, ele fala, não, eu só uso quando eu quero, quando eu não sei o que, ou no final de semana, eu não tenho problema, eu não sou viciado. Mas ele não sabe que aquilo ali é a causa de todo o dano da família dele. Nós estamos finalizando esse segundo bloco, mas antes tem uma questão que é a questão da identificação. A mulher, a vítima, ela tem que passar por um exame que a gente conhece como exame de corpo de delito e vai para o IML. E o atendimento feito no IML é muito discutido porque aparentemente é um atendimento também agressivo, porque a mulher está num ambiente que não é próprio para ela já está toda fragilizada e é encaminhada até lá para um exame também que é um exame que agride a estrutura feminina, não fisicamente, mas emocionalmente. O que essa estrutura pode ser melhorada no seu entendimento e como é que é feito hoje? A gente tem pouco tempo para esse finalzinho, mas não podia fechar esse bloco sem essa. Então, o DML hoje realmente ele não tem uma estrutura especial para atender nem mulher vítima, nem criança, né? É um espaço que atende qualquer tipo de vítima. O que foi discutido, nós já tivemos vários assuntos, né, várias discussões desse assunto, é que, por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira vai ter uma sala específica onde nós vamos ter atendimento separado com médico legista para atendimento dessa mulher. E a gente espera que isso era do projeto, que isso realmente seja jogado para essa casa e com certeza eu acredito que vai ser. E aí a gente vai minimizar essa fragilidade maior, essa vitimização dessa mulher. Nós vamos para uma água agora, o cafezinho a gente já tomou e voltamos daqui a pouquinho. 2 minutinhos a gente está de volta. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% de tudo que leem, 30% de tudo que ouvem e 70% de tudo que assistem? Não perca mais tempo, anuncie conosco. Sua empresa em evidência no mundo. TV Serra, 027 3065 5538, 997 45 70 31, tvserra.com. A massagem tem sido usada desde o começo da humanidade. Ela tem sido empregada com êxito por muitas culturas como meio de promoção e restauração da saúde, principalmente para aliviar as dores e os desconfortos físicos.
A massagem, quando aplicada corretamente, auxilia na tonificação e ajuda na recuperação dos músculos, no equilíbrio dos órgãos internos e sistema nervoso, aumenta a respiração celular e circulação sanguínea e também provoca uma ótima sensação de repouso e bem-estar. Por isso, a massoterapeuta pequena traz para os capixabas massagem com qualidade e atendimento personalizado. Ligue agora e agende o seu horário. Massagem relaxante, massagem linfática e massagem modeladora, limpeza de pele e depilação masculina e feminina. Massoterapeuta pequena, 3327-3325, 99846-3435. A sua música preferida você encontra aqui, ao vivo, na TV Serra. Programa Quarta Musical, todas as quarta-feiras às 20 horas. Acesse tvserra.com. Estúdio FM, publicidade e sonorização. 3341-9398. Terceiro bloco, web espectadores, com a doutora Arminda, doutora em violência contra mulheres, que nos está nos dando aqui as suas explicações, a aula de atendimento. E agora nós vamos falar sobre um tema que é extremamente polêmico, que é botão do pânico, medidas protetivas. Das entrevistas anteriores, para você que ainda não assistiu, dá uma visualizada, mande pauta, mande suas questões, seus questionamentos, suas críticas, suas dúvidas para pauta@tvserra.com, porque o objetivo desses programas é levar a você conhecimento do que vem acontecendo no estado do Espírito Santo, no município da Serra, Vitória, na região metropolitana da Grande Vitória, de modo geral, o que vem acontecendo de violência contra as mulheres, quais são os cuidados que ela tem, qual é a assistência que ela tem, o que é feito com o agressor. Então, a doutora Arminda já nos deu aqui uma explanação muito ampla e muito grata do que é essa rede de atendimento e das dificuldades também. No intervalo, eu pude visualizar algumas fotos, porque ela também é palestrante e treina profissionais da Polícia Civil, faz um trabalho para esse atendimento das mulheres. E eu vi algumas fotos que, no meu entendimento, Norma, apresentadora do programa delas, deveriam ser divulgadas até para a mulher saber como termina uma violência que se inicia com um xingamento e com um espólio patrimonial, com alguma coisa do gênero. São fotos fortíssimas, então há que se ter uma estrutura emocional, um treinamento, uma disposição, uma predisposição para estar cuidando de mulheres vítimas. E aí, botão do pânico, quando se fala em botão do pânico, essa medida está sendo extremamente questionada pelo custo. O município da Serra, usando o município da Serra como exemplo, é um município de uma extensão territorial muito grande. Então, qual a viabilidade, como é que seria? E qual outro tipo de medida protetiva teria? Vamos falar primeiro do botão do pânico, doutora Arminda. Na verdade, o botão do pânico, ele não é uma medida protetiva. A lei já descreve quais são as medidas protetivas, tá? Que as mulheres mais precisam, né? De acordo com a demanda dela, com a ocorrência. Mas o afastamento do agressor do lar, o afastamento dele da família em si, até das crianças, se for o caso, se elas estiverem também sofrendo, o não contato desse homem com essa mulher através de qualquer tipo por qualquer meio, ou seja, normalmente os homens usam celular, Facebook, né, as redes sociais para ofender, para ameaçar. Então, uma das medidas é nenhum contato, inclusive em rede social, telefone, afastamento do lar, ou outra medida se for o caso,
naqueles casos que o homem abandona o lar, até num primeiro momento a gente faz o pedido de alimentos provisionais, né? E se ele usa arma, ele é policial, ou se ele é agente, guarda de alguma situação, a gente pede também que ele perca esse porte de arma e essa arma é retirada dele, né? Então, são algumas medidas assim, emergenciais. Casa-abrigo quando ela precisa, né? E o que seria o botão do pânico aí? Ele serve, na verdade, para fiscalizar a medida que essa mulher recebe. Ela recebe a medida para esse homem ser afastado, porque ele não pode se aproximar dela, não pode frequentar alguns locais. Ela faz faculdade, ou ela estuda, ou ela busca essa criança na creche, ou ela trabalha, e esse homem continua andando atrás dela nesses locais, então ela recebe uma medida de afastamento dele. Se ele descumpre, e a justiça não tem como, não teríamos, né, em outros municípios, a gente não tem como fiscalizar se essa medida está sendo cumprida. Então esse botão do pânico, para que serve? Para fiscalizar essa medida. Quando esse homem tem uma reincidência, que é aquilo que nós falamos, quando ele está descumprindo essa medida aí e ela não tem nem coragem de voltar. Então, ele ameaçou, eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela recebe esse botão, ela é incluída nesse projeto, para que esse botão vai servir de guarda dessa medida. Se ele aparecer ou descumprir de forma que ela não tem como voltar à delegacia, ela vai acionar. Ele está ali na hora, ele já ameaçou o que vai fazer, o que vai acontecer, aciona esse botão para que a polícia, no nosso caso aqui, a guarda municipal, chegue muito mais urgente possível para impedir que ele faça alguma coisa. E esse é o fim do botão. Proteger a mulher, não é proteger a mulher, proteger a medida que ela tem, né? Então, é importante, esse projeto ele é da Justiça, em parceria com a Prefeitura. Não é a delegacia, ela indica aqueles casos, nós fazemos uma avaliação porque a gente faz o primeiro atendimento, então a delegacia indica aquelas que a gente acredita que precisam de medida, ou se ela já tem uma medida protetiva e ele está descumprindo desordenadamente e a gente não consegue prendê-lo. Então ela é encaminhada para esse projeto, lá ela é entrevistada por assistente social e psicólogo da vara, que faz todo esse trabalho para fechar se ela precisa ou não desse botão. Claro, se houver quando há casos de abuso do botão, a gente, então esse botão ele é caçado dela, porque se ela pega o botão do pânico e aceita esse homem de volta, então ela já banalizou, então aquele botão não serve mais, vamos passar esse botão para outro, né? Então, na verdade, o botão do pânico é uma medida que vai proteger o cumprimento dessa medida protetiva que ela recebe. Então, na delegacia hoje, não é o primeiro instrumento. O primeiro instrumento seria pedir uma medida protetiva. O primeiro instrumento é pedir as medidas protetivas de acordo com a lei manda, né? Afastar um do ar, se for o caso, a gente faz a prisão flagrante, pede a prisão preventiva, retira esse homem da área, põe na casa-abrigo. Mas se tudo isso não valeu, não, ela precisa do botão do pânico. Então, a gente avalia e manda para a vara que lá tem uma nova avaliação dessa necessidade. Então, se não é banalizado o botão do pânico, entendeu? Há uma responsabilidade, a vítima também tem que ter. Nós tivemos um caso, né, não vou citar nomes, que a mulher, ela disse que teria apertado o botão do pânico, o botão não funcionou e que ligou. Aí nós investigamos, o cidadão foi preso em flagrante, porque a guarda chegou rápido. Depois a gente começou, a promotora devolveu para eu fazer novas perguntas, que foi no plantão. E eu entrevistando essa mulher, eu verifiquei que na verdade ela disse, não, o botão estava aqui, eu acionei. Ela não estava com esse botão e ela pediu um botão. Na verdade, ela deveria ter um cuidado maior, era 3 horas da manhã. Ela estava no meio da rua, nos botecos, nos bares. Porque, infelizmente, ela também tem que se restringir a alguma coisa. Então, ela estava exposta. O ex-marido, segundo ela teria visto ele teria chegado e conversado com ela, mas não há provas disso. Então, ali a gente sentiu que houve uma maldade dela, um mau uso do botão. Então, como eu te falei, se prova que há um mau uso desse botão, então essa mulher não precisa desse botão. Vamos tirar esse botão e mudar para outro. Por isso tem que ser feito essa análise. Eu conversei com ela e falei, senhora, se a senhora pediu uma medida protetiva e tem um botão do pânico, primeiro você tem que andar com ele. Segundo, você não tem que se expor em alguns lugares.
você também tem que participar da sua proteção, porque a justiça já te deu um instrumento para evitar uma coisa maior. Se ela está indo para onde ela quiser, onde o homem frequenta, o boteco do homem ali, ela vai, aí já realmente já foge do propósito. Foge do propósito, né? Então, a delegacia hoje, ela faz esse atendimento, a princípio, faz os primeiros encaminhamentos, né? Informa ao juiz a situação que está e pede, solicita. Então, quando a gente verifica aqui, a gente faz essa solicitação, e tem aqueles casos que a própria justiça, quando vai fazer a audiência, já verifica, né? Porque às vezes o nosso inquérito terminou, a gente não acompanha, mas aí ela foi para a justiça, chegar lá, ela vai reclamar. Doutor, ele não está cumprindo a medida. Então a juíza, de acordo com a decisão, pode fornecer, ela que faz esse... E vocês aqui na delegacia só tomam conhecimento se reincidir, se o caso voltar a acontecer. A gente faz o encaminho para a justiça. A gente encaminha. Se ela vai receber ou não, a gente, lá que a justiça é que vai decidir lá. E normalmente aqueles casos que a gente faz a análise aqui não tem sido acatado pela justiça. Eu estou tentando entender o atendimento que é feito a princípio. Ela chegou, foi agredida, ela fez todo, colheu provas. Aquela primeira fase que a gente falou. Faz o boletim, ela é ouvida e a gente faz o pedido das medidas protetivas, né? Existem casos que, além dos pedidos das medidas protetivas, você tem que também incluir ela no projeto. Entendeu? E alguns não, alguns eles têm facilidade de ser notificado, pode ser notificado. Se descumprir... O projeto é toda a rede de atendimento. O projeto do botão do pânico, eu digo assim, a formalidade do projeto do botão de concessão. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Ontem eu atendi uma senhora, que foi a primeira vinda dela, que ela descobriu que o marido estava molestando a filha. Ela fez uma ocorrência contra esse marido na delegacia. A partir daí o homem fugiu de casa, né? Abandonou. E até então ela tinha feito só essa coisa. Só que a partir daí ele passou a ameaçá-la, dizendo que ia matá-la e a menina. Então, e aí você não tem onde esse homem está, esse homem sumiu. Possivelmente pode ser encontrado aqui ou ali, mas pode nem ser encontrado. Então o que nós fizemos? Além do pedido da medida protetiva, de guarda, para ele não chegar perto, não frequentar alguns lugares, eu tinha que fazer outra coisa. Aí eu fiz o pedido do botão do pânico. Por quê? Porque mesmo que ele não seja notificado, ou se ele for notificado, ela vai ter se ele chegar, ela vai ter o botão para apertar, entendeu? E, na verdade, ele também funciona com uma medida protetiva, né? Ele é um fiscalizador da medida e é uma medida também, né? Por quê? Eu não sei onde esse homem está. Eu vou pedir hoje, ontem encaminhei ela, aqui na própria lei diz. A medida ela pode ser em 48 horas, mas tem casos que tem que ser na hora. Então, o que nós fizemos aqui? Pegamos essa mulher, essa medida, esses pedidos, tudo, e encaminhamos, levamos para a juíza. Conversei com a assistente lá da juíza, manda ela aqui. Então, ali ela já toma, já procede logo a medida, já consegue para ir procurar esse homem. Aí o que eu disse para ela? Quando esse homem for notificado, ele pode ficar pior. Então, se ele piorar lá e voltar a querer pegar, então nós temos um botão ali para ela acionar, para ela ficar mais protegida, entendeu? Porque ela não vai, né, abrir mão da vida toda. Pois é. Então, a cada caso é um caso. Eu não posso generalizar, esse aqui pode ter botão. Não. Às vezes eu tenho que pedir essas medidas protetivas, que falhou, e aí a gente entra com o botão. Ou tem casos que você tem que pedir a medida e já entra com o botão. Como eu estava dizendo a vocês, eu vi algumas fotos das vítimas, o estado físico em que fica uma vítima agredida, e não é nada, não são imagens bonitas. E doutora Arminda, essa questão nos fascina muito, a questão de vocês trabalharem, ter esse olhar sobre a agressão, o cuidado que deve ser dado à vítima, o encaminhamento, discernir quem é o agressor realmente ali na relação, na situação, se a mulher realmente está sendo vítima, né? E até para encaminhamento, como você está dizendo, o botão do pânico ele pode se dar
numa reincidência ou pode ser na primeira apresentação, na primeira vinda da mulher aqui na delegacia. Essas medidas, elas surtem realmente efeito positivo? Com certeza, Norma. Como eu te falei, eu tenho aí 1000 inquéritos policiais mais antigos que nós estamos tentando notificar o cidadão para ele ser ouvido, né, a respeito daquele fato relatado. E a gente às vezes não encontra mais. Por quê? Porque ele já recebeu uma medida protetiva de afastamento e ele sumiu. Às vezes ele muda de estado, até mesmo porque ele sabe que ele está sendo processado. Ele muda de município e a gente não sabe para onde ele foi. Ele para de perturbar essa mulher. Então nós temos essa dificuldade aí nesse tempo. Então significa o quê? E se você for lá fazer uma pesquisa, praticamente todos aqueles inquéritos as mulheres pediram medida protetiva. E quando a gente não encontra esse homem, nós tornamos a conversar com essa mulher. E aí você pergunta para ela, você tem conhecimento onde esse homem está, para nos dar uma dica, para a gente precisar? Muitas falam assim, aquelas que não têm filho, nunca mais vi, ele parou de me perturbar, eu não tenho mais contato com ele. E algumas falam assim, acho que eu vou aí para retirar. Quando é aqueles casos de ameaça, a gente fala, então vem que nós vamos formalizar o procedimento. A gente consegue encontrá-lo quando ele tem filho com essa mulher. Então ela fala, não, ele não me perturba mais, desde a medida ele não vem mais. Ele manda, ele deposita o dinheiro, ele pega a criança através da mãe. Então tem surtido assim, muito efeito. Ou seja, antes nós não tínhamos nada. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas que eu acho assim, fabulosa, e eu sempre oriento essas mulheres a não banalizar essa legislação. Ele se afastando dessa mulher, essa mulher, a vítima, ela não busca novos atendimentos, ela só vai acompanhar o procedimento, né? Normalmente. Mas ele com uma outra parceira, uma outra vítima, ele sendo pai pego em uma outra situação. Pois é, como eu te falei, normalmente eles mudam de município, eu não tenho como controlar. Pode ser que eles vão reincidir nessa situação em outro lugar. Mas aí, normalmente, se eles forem presos, principalmente flagrante, a gente tem na polícia vamos dizer assim, o Infoseg, onde você registra aí todas as ocorrências, todas as passagens dele, né? E aí, se ele foi preso na Serra, muitas vezes ele foi autuado aqui, porque ele já vem de outro lugar. Eu vou puxar lá a ficha dele, aqueles antecedentes, aí está escrito que ele já respondeu o processo por violência doméstica em tal lugar, e tal, a gente tem como fazer essa verificação. Por isso, então, a necessidade de formalizar o processo, né? Porque a mulher não retira aqui. Porque às vezes o cara já teve um processo, não contra a mulher, a mulher é companheira, mas já teve contra a mãe. Ontem nós tivemos um caso que a mulher falou, eu tenho aqui uma ocorrência que ele já agrediu a mãe. A gente morava no terreiro da mãe, tivemos que mudar porque ela pediu uma medida protetiva que não quer ele lá. Agora ele está fazendo com ela. Entendeu? Então tem Então ele... muitas vezes tem como você identificar, sim, só se ele for preso. Se não, ou se ela não registra, não tem como. As medidas existentes hoje, então, pelo que você está nos dizendo, e até mesmo o botão, como último caso, último instrumento, elas estão prevenindo essa questão da agressão e que se leve a óbito essas... Com certeza. Eu tenho dito aqui que eu acompanho, não recebo, às vezes eu não recebo essa estatística, mas eu acompanho pelo judiciário. E eu tenho visto que a maioria das mulheres que morreram e que o meu colega ali faz os inquéritos de homicídio apura, elas nunca passaram por aqui. A maioria, eu posso te dizer que uma ou duas, por ano uma que morreu, tem outras que não, tiveram coisa, mas a maioria nunca passaram numa delegacia de DEAN para registrar nenhum tipo de ocorrência de que foi vítima disso ou daquilo. Nós tivemos um caso esse ano, que a mulher veio da Bahia, na verdade, o cara veio atrás dela, e como ela morava em Vila Velha e trabalhava aqui em Vitória, e deu um descontrole, que na hora do registro, ele ameaçava ela por telefone aqui, aí o expediente foi para Vila Velha, nem veio para Vitória. E aí ele acabou matando essa mulher ali em Jardim Camburi. Que ele já veio com esse fim específico, né? Ou seja, não deu tempo de nenhuma providência, foi coisa rápida, né? Porque ela já vinha de uma violência e ele já vinha perseguindo. Então isso a gente foi ficar sabendo depois. Mas a maioria dos homicídios, eu tenho acompanhado com o doutor Eduardo, poucos são relacionados à violência doméstica.
Aqueles que são violência doméstica, elas não passaram na delegacia para registro, pelo menos Vitória, posso afirmar, né? Porque quando sai, a primeira coisa que a gente faz é ir lá no jornal, pega o nome dessa mulher, joga nos nossos arquivos, e aí a gente faz aquele levantamento, vê se essa moça é cliente daqui da delegacia, se existe alguma enquete, alguma coisa, algum registro. Então as meninas já registram, a gente tem uma olha, graças a Deus, pelo menos a gente não fica com essa de que fulano fez ou deixou de fazer. Mas normalmente, quando acontece de vir, é porque a gente não tem nenhum outro instrumento que possa impedir. Porque a medida protetiva foi feita, os pedidos todos, tudo já foi tudo certinho de acordo com a lei manda e as orientações para ela. O que acontece, nós temos isso também, não, é que às vezes essa mulher, ela trabalha, ela nunca larga o serviço. Fulano, você tem que sair um pouco, porque senão ele vai lá. E aí, ela tinha um salão, tudo bem. Mas teria que ter se afastado pelo menos um período, ficado numa casa abrigo, em algum lugar, e não voltado para ali, onde é um lugar muito visível, que ele sabia, né? Então, às vezes ela não acredita. Essa disposição toda e esse olhar da senhora muito sensível com essa causa, e a gente acredita até que por isso a senhora está aí há 5 anos fazendo esse trabalho, 4 anos fazendo esse trabalho maravilhoso. A senhora disse que faz palestras, que está na formação, ajudando na formação lá de novos policiais. Um policial, um delegado e uma equipe masculina cuidando disso, pelo que a gente entende, não estaria atendendo com tanta qualidade essas mulheres. Não, é isso mesmo? Não. Ou essa formação onde a senhora está formando esse pessoal, a senhora já vê que tem homens também engajados? Tem muito. Por exemplo, aqui nós fizemos, a doutora Suzane está aqui fazendo um treinamento, né? E nós tivemos aqui outros delegados homens, o doutor Augusto, que agora passou a fazer integral a academia, mas ele tem esse olhar. Nós treinamos ele aqui e ele, assim, perfeito para esse atendimento. Ele falou, eu queria ficar aqui na delegacia, só que a gente não sabe para onde ele vai, possivelmente vai para a DHPP, mas seria o caso, né, seria o caso dele estar fazendo esse atendimento. Nós não teríamos problemas. A gente tem percebido que onde a gente treinou essas pessoas, todas elas ficaram muito sensíveis, principalmente quando vê essas fotos horríveis. Né? E não são só os policiais civis que fazem esse atendimento, né? O botão do pano, por exemplo, ele é acionado pela polícia militar, ou quem faz o primeiro atendimento lá na porta da casa é a polícia militar. Pois é. A guarda, ela tem nós fizemos também umas palestras para a guarda, não essas específicas do botão, mas a gente fez para a guarda toda de Vila Velha. E agora a secretaria, ela tem um projeto de como fosse uma patrulha, não é uma patrulha comunitária, o projeto bonito vai ser uma patrulha, praticamente uma patrulha Maria da Penha, onde os policiais militares vão estar andando, visitando as áreas que já foram detectadas, demarcadas com maior violência. Ou seja, o secretário nos pediu que encaminhasse a relação de todas as mulheres com medidas protetivas desse ano, que aí ele mapeou onde elas estão morando e os policiais vão fazer essa guarda lá, ou seja, essa ronda, né? E aí, dentro disso, nós vamos fazer agora uma capacitação, não só nós, vários agentes vão estar capacitando esses policiais que vão estar trabalhando nessa patrulha. Então nós vamos fazer vários agentes da rede, nós vamos estar fazendo a nossa parte enquanto rede de atendimento de mulher, falando para eles como é o atendimento, o que nós atendemos, o que ele pode trazer, o que não, como que funciona, toda a situação interessante. Então, recapitulando, web espectadores, nós já ouvimos que as mulheres, elas vêm de uma cultura de que o homem é quem é o dominador e que a mulher é realmente submissa, da revolução que as mulheres fizeram anos atrás e que vieram conquistando seu espaço no mercado de trabalho, na rua, na sociedade, se impondo. Isso gerou os conflitos. Passamos pela Secretaria das Mulheres da Serra e vimos as diversas políticas públicas que estão sendo cuidadas, estão sendo criadas e implementadas
para o cuidado. Inclusive, a doutora Arminda bem citou a Casa da Mulher Brasileira nas capitais, nas grandes capitais, onde vão ser criadas. Então, toda uma rede de atendimento para a mulher está sendo feita. Por que continuamos ainda em alguns impasses? Medidas protetivas, que na opinião, no posicionamento e na prática, a doutora Arminda, ela bem informa que surtem efeito quando cumpridas, né, com afinco. E botão do pânico também uma ferramenta necessária. O treinamento, né, das pessoas e o olhar sensível, ela já bem disse, e a gente já conheceu isso, já viu esse depoimento dos outros programas. E agora, doutora, considerações finais, o que a senhora realmente quer deixar para o nosso web espectador, para que ele saiba que a violência contra a mulher, ela é algo que veio se construindo durante muitos anos e que não vai ser, a gente acredita que não seria com pouco tempo, né, que isso ia acabar. Mas a nossa sociedade evoluiu tanto em pouco tempo, que a gente tem essa expectativa de que nenhum ser necessite ser agredido para que o consenso seja a melhor forma de resolver dilemas e não agressão física. E o que a senhora quer deixar para nossas mulheres? Eu queria deixar claro que a lei sozinha ela não funciona. Ela veio e ela traz práticas, né? E os agentes que trabalham a lei precisam colocá-las em prática, é o que nós temos feito. E também a gente precisa da colaboração dessa vítima, entendeu? Ela precisa denunciar, porque se ela não vem à delegacia ou se a gente não recebe nenhum comunicado de que ela está sofrendo aquela violência, é impossível você praticar a Lei Maria da Penha. Outra situação que a gente tem sempre falado para as mulheres, é que realmente essa lei não seja banalizada no sentido de se obter vantagens, mas a lei ela veio para resguardar a vida, né? E retirar essa mulher dessa violência, né? Então é importante. Outra coisa assim que a gente acabou não falando a respeito é que a gente precisa divulgar mais essa lei. E aí eu digo que além das palestras, deveria também estar vinculado como matéria de segundo grau para adolescentes, né? Porque nós não atendemos adolescentes, mas nós temos visto muitas ocorrências envolvendo adolescentes que já são mães, que têm companheiros, que são vítimas. Então, assim, eu acho que o governo deveria, assim, também estar uma corrente aí, tá ampliando essa legislação para outras categorias, né? Além dos estudantes de direito que já fazem isso, né? O programa agradece muito. Vocês estão ouvindo alguns burburinhos, porque a gente está dentro de uma delegacia, o atendimento continua e já roubamos. Dentro da delegacia, falar a palavra roubada deve ser crime fatal, né? Mas a gente já tirou a doutora Arminda do seu espaço e do seu trabalho durante mais de 1 hora, mas a gente precisava levar essas informações para vocês. A TV agradece muito o empenho dela, mas antes de finalizarmos, vamos lá. Existem várias cartilhas de atendimento, eu tenho aqui uma para estar mostrando para vocês. A Lei Maria da Penha também. Existe essa aqui, ó, também. Foi aprovado no sábado, penúltimo sábado anterior a esse, no mês de outubro, no Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. Esse evento, onde foi aprovado, está no jornal da Federação das Associações de Moradores da Serra, na sua página 10, deixa eu mostrar para vocês, na sua página 10, tem fotos do evento lá. Isso, nós fizemos questão de registrar, porque Plano de Política Pública Estadual foram 3 dias onde toda a sociedade civil lá estava representada, mais órgãos governamentais, para discutir políticas públicas. Um dos temas e um dos focos lá discutido foi
Violência contra as Mulheres, do qual eu participei também lá enquanto apresentadora, para levar informações quentinhas e fresquinhas para vocês. E tudo isso que a gente está vivendo de violência contra a mulher vai ser debatido para os próximos 4 anos, esse plano vai durar 4 anos, vai até 2018. Essas políticas públicas todas, elas passam por informações, e você, minha web espectadora, que conhece vítimas, que percebe que acontece violência com o vizinho, como eu já disse, com a senhora que entrega o filho na fila da escola, onde lá você entrega seu filho também para estudar. Tenha mais percepção, e 181 é um número onde é a divulgação disso. Nós precisamos fazer com que as mulheres percebam o que é a violência, como que ela se inicia. Então o programa delas ele tem essa intenção. Essas entrevistas que estão sendo feitas, como a gente disse, que vai culminar com um evento de debate, onde a gente espera contar com a presença de doutora Arminda e os seus auxiliares, o pessoal que trabalha com ela, para a gente fazer um debate amplo do que é a violência e o que é que a gente pode fazer, em que podemos contribuir para que isso minimize. Sabemos que vai levar um bocado de tempo ainda para isso ser erradicado, mas minimizar a gente espera que aconteça logo. O Jornal da FAMES, essa é a edição de outubro, para você, serrano, que participa das associações de moradores, que recebeu, esse jornal ele sai todos os meses. Ele já está em versão web pela TV Serra também, você já pode assistir. TV Serra, Cláudia? Pela TV Serra também, você já pode estar visualizando, lendo. Temos matérias sobre todos os acontecimentos dos bairros, das filiadas da federação, os casos polêmicos que lá estão acontecendo. E na página 4 tem uma matéria que fala sobre a regularização das associações de moradores. Um dos pontos principais é saber, as associações estão regulares, então a gente cobrar direitos, mas a gente tem cobrar os nossos direitos, a gente pode pleitear. E são muitos, são amplos, como você vai ler na matéria. Mas primeiro as instituições têm que se regularizar. Então, se não nascer a instituição, se não nascer a entidade, ela não vai se fortalecer. Então, o Jornal da Federação é esse seu apoio, e o programa delas faz menção a ele aqui agora. Eu estou fazendo menção por quê? Primeiro, pela participação que eu tenho na federação. Segundo, pelo Políticas Públicas, Plano Estadual de Políticas Públicas pelas Mulheres, que foi um evento que eu quis participar e trazer para vocês. Todas essas cartilhas estão disponíveis lá na Ambos, a Eusabeth, que vocês já puderam conhecer, e também lá na Secretaria da Mulher. Agradecemos muito, o programa delas agradece a participação da doutora Arminda, titular da Delegacia de Mulheres de Vitória. Doutora Arminda, seus agradecimentos. Eu também agradeço, a oportunidade de a gente estar passando para mulheres e homens, que assistem seu programa, quão importante, é esse tema que muitas vezes muitas pessoas não dão o valor que precisa ser dado, porque na verdade a violência doméstica mexe com a família, não é só a mulher vítima. Como nós vimos em algumas fotos, além da mulher, nós temos aí toda uma estrutura que é devastada. Então, foi muito importante essa entrevista. Obrigada a vocês. Este programa conta com a participação de vocês para divulgação, e nós agradecemos muito a participação de vocês, web espectadores. Doutora Arminda, muito obrigada. Esse programa, como eu costumo dizer, é dela, para mim e para vocês.